Porque muitas vezes as mentiras vêm de argumentos verdadeiros. Sim, eu estou cansado, fiz 52 dias. Mas por que eu não cumpro o meu propósito? Por que eu não vou andar uma milha a mais? Sim, nós estamos cansados. Sim, é um argumento válido. Mas será que o que eu estou passando hoje, será que não é mais importante do que o meu cansaço? Será que eu não vou andar mais uma milha? Será que eu não vou dar uma resposta de fé nesse primeiro dia, pós-propósito dos 52 dias? A todo momento Davi não olhou para as circunstâncias adversas, porque ele tinha muitos argumentos. Sempre diminuíam Davi. Toda a família, Saul, Golias, Mical, a fortaleza de Jebu, sempre foi assim, mas nada tirava. Davi não se agarrava em argumentos. Podia ser verdade. Você é pequeno, mas meu Deus é grande. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por ter cuidado de nós nesse propósito dos 52 dias. Foi um grande desafio, mas nós vencemos, nós terminamos, nós concluímos. Meu Pai, nós não vamos ter a dor do arrependimento. Não, meu Deus, eu creio que a grande maioria, aqueles que fizeram, aqueles que deram tudo, não tem do que se arrepender. Nós, meu Pai, terminamos esta batalha, meu Deus. A guerra não terminou, mas a batalha foi vencida. E a primeira batalha, meu Deus, é as batalhas das desculpas, das justificativas, dos argumentos, meu Deus, que até justificam, meu Deus, uma diminuição no nosso passo, uma estagnação em um lugar, mas para Deus nada é justificável, porque Deus já nos deu graça. E o Senhor, meu Deus, se o Senhor aponta, o Senhor paga a conta. E se o Senhor começou a obra, o Senhor vai terminá-la. Isso serve para nós. Se nós começamos, nós devemos terminar. Porque o Senhor é isso, meu Pai, que o Senhor nos deixa. Desde a criação do mundo, meu Deus, o Senhor começou e o Senhor terminou. E este primeiro dia, meu Deus, pós-propósito, é o maior teste na vida de muitos. Aqueles que estão aqui, Senhor, entenderam que o propósito só começou. Meu Deus, o propósito se inicia agora, Senhor. Porque o Senhor está observando, meu Pai, as nossas atitudes, eu sei disso. Aquele, meu Deus, que neste momento está parando e colocando na sua cabeça: não tenho mais nada o que fazer. É aquilo que muitas vezes está roubando o nosso propósito. Porque a Tua palavra diz em Salmo 126, meu Deus: eu saio e continuo jogando as sementes mesmo com lágrimas. Meu Deus, eu tenho uma dor, eu tenho uma dificuldade, eu estou chorando, mas eu continuo jogando as sementes, porque esse é o maior ato de fé. Eu continuo fazendo aquilo que minha carne não quer. Aquilo, meu Pai, que muitas vezes a minha família, as pessoas que estão ao meu redor não desejam. Mas eu vou continuar jogando as sementes, porque eu vou colher. A colheita vai acontecer, meu Deus. O Senhor, meu Pai, o Senhor não nega a si mesmo.
O Senhor, meu Pai, não promete algo e não cumpre. Meu Deus, tudo que é nosso será dado e ponto. E que cada um de nós possamos, meu Deus, nos vestir da fé, nos vestir do propósito em Deus e manter a posição, o lugar que já alcançamos, meu Deus. Porque alcançamos um lugar alto e nós devemos continuar neste lugar. O padrão da excelência, o padrão do vitorioso, o padrão daquele que Cristo nos ensinou. Mantendo, meu Deus, posições e lugares altos, ocupando o nosso lugar, que é aqui na tua casa, no seu templo, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Continue falando, meu Deus, e conduzindo a cada um de nós. E eu oro, meu Pai, agradecendo, meu Pai, por esta casa firme, e concordo, meu Deus, com cada oração que foi realizada, a cada culto, a cada palavra, meu Deus, que foi realizada, meu Pai, neste dia, e ainda será, meu Deus. E eu declaro, meu Deus, uma casa firme de milagres, de respostas e definições na vida da igreja, na vida do ministério Mudança de Vida e principalmente daqueles que estão aqui, Senhor. Aqueles que estão ocupando o seu lugar e sabe, meu Pai, que o Senhor vai entregar, o Senhor vai derramar, o Senhor vai transbordar, o Senhor vai curar, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai levantar e vai sustentar. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo sua vida, meu Deus, e eu entrego esta reunião em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, você é mais do que vencedor. Repita comigo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, em nome de Jesus. Repita comigo: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu vou beber. E eu creio nisso e profetizo na sua vida. Fala para essa pessoa: em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Diga para essa pessoa: parabéns. Hoje é um dia de definições no mundo espiritual. Porque hoje é a resposta que muitos estão dando. É uma resposta. Eu vivo de propostas ou vivo de propósito? Essa é a resposta. Então, somente viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Então, viva no lugar, na altura, na posição, na dimensão, no sacrifício, na renúncia, na disciplina que você já alcançou, porque você já alcançou. E hoje é um dia de definições na sua vida, eu creio nisso, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Repita comigo: desculpas. Quando você pega o significado de desculpas, você vê duas posições, né? Dois significados que, mediante a situação, né, vai ser usado. Primeiro, clemência para com a falta, uma falta cometida, um perdão. A pessoa ela pede desculpas, né? Então, desculpa se refere a um pedido de perdão, um erro, ofensa, expressando um arrependimento, algo assim, né? Um arrependimento ou justificativo do pretexto. E eu gosto mais desse, porque muitas pessoas usam mais esse. Pode ser uma razão apresentada para se livrar de uma situação ou responsabilidade, ou para amenizar a culpa de uma falha. Para se
pode ser uma razão apresentada para se livrar de uma situação ou responsabilidade. Pessoas boas em arrumar desculpas, pode ter certeza, não são boas em mais nada. Quando o indivíduo se especializa e se concentra em viver arrumando desculpas, torna-se um perito no assunto. Eu lembro que, nos tempos de colégio, as maiores desculpas, ou melhor, as professoras são as que mais, ou já ouviram as desculpas mais criativas, né? Cachorro comeu, perdi o exercício, eu fui roubado a minha mochila e roubaram o meu exercício, só roubou a tarefa. Então isso aqui já vem desde a infância. Às vezes eu pego meus filhos ali, estão comendo, e o Davi começa a falar, papai, não quero mais, já comi demais, tal. Mas se abre um chocolate, na hora ele aceita. E ele fala, não, mas é diferente. Mas eu não sabia que você tinha 2 estômagos. Um é para doce e outro para salgado. E o problema de muitas pessoas é assim. Mediante a situação, eu estou cheio, está difícil. Mas mediante a outra situação, eu consigo, eu posso, eu vou, e não importa o que vai acontecer. Eu lembro que teve uma vez que eu precisava realizar uma viagem, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. E eu tinha acabado de, não lembro direito o contexto do dia, mas sei que era meia-noite. E eu precisava fazer uma viagem de mais ou menos umas 10 horas. 10 horas, 11 horas. Passava por Rio de Janeiro, ia lá para o final de Minas Gerais, para resolver uma situação e pegar algo que eu gostaria, aquilo que eu gostaria de ter, uma situação que eu gostaria de conquistar, que eu vi que era uma oportunidade. E ali eu fui e falei, não, eu vou, vai dar certo, vamos embora. Peguei, na época, o bispo Anderson, você vai junto comigo, aí sentado do meu lado e vamos junto. E ele foi. E nós começou essa viagem, e ali só foi Deus, porque aí você vai enchendo de energético, vai enchendo de café. E quando eu vi, já tinha parado 5 vezes para vomitar. De tanto energético, de tanto café que eu tinha tomado, eu fui fazendo uma trilha, o caminho das passadas. Eu vomitei, não excluí nenhum lugar. Vomitei em São Paulo, vomitei no Rio de Janeiro e vomitei em Minas Gerais. Para todo lugar eu vomitei. Mas será que se fosse algo para a vida espiritual eu faria com a mesma força naquela época? Não sei. Eu acredito que a gente precisa enxergar qual é o verdadeiro tesouro, e isso vem com a maturidade. Quando você vai passando por cima das suas vontades, dos seus desejos, que muitas vezes não casa com aquilo que Deus tem para você, e você vai entendendo o seu verdadeiro tesouro, o seu verdadeiro propósito. A Bíblia diz em Provérbios 22, aqui no versículo 13, o preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Repita comigo, o preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz, tem um leão à solta, se eu sair, vou ser devorado. Muitas vezes nós já usamos essa frase, tem que matar um leão por dia. O diabo é como um leão, bramando ao seu redor. Ele não é um leão, mas muitas vezes ele faz barulho de leão. Muitas vezes ele tem cara de leão, mas não é leão. Leão só tem um. Mas muitas vezes as pessoas elas pegam uma situação e pegam um problema e ali criam uma situação e já cria uma justificativa, um argumento, uma desculpa para você não fazer algo. Deus quer agir na nossa vida, mas o nosso desejo de vencer tem de ser maior do que as desculpas. O preguiçoso, seja espiritual ou físico, inventa desculpas exageradas e até irracionais para evitar agir ou tomar decisões em Deus. E as desculpas se tornaram normais no mundo.
Você encontra uma desculpa para você não comer direito. Você encontra uma desculpa para você não fazer academia. Você encontra uma desculpa para não dar o que precisa dar no seu casamento. Você encontra uma desculpa para não dizimar e não ofertar. E já ouvi muitas desculpas em relação a isso. Nós encontramos muitas desculpas, mas Deus não é o Deus das desculpas. Deus nunca te ensinou a justificar ou dar desculpas. E por muitos momentos e por várias histórias na Bíblia, nós temos a certeza disso. Uma delas, que eu trago a você, é a passagem de Elias. Ele matou, ou melhor, ele enfrentou, ele fez a sua parte. Ele enfrentou os profetas de Baal e de Azerá, mas o fogo que desceu foi vindo de Deus. Mas no momento que ele finalizou, matou, tal, foi ali para o deserto, ouviu o mensageiro, ele foi tomado por aquele medo. E ali, algo que ele nunca havia usado, até então não havia, a Bíblia não relata, as desculpas. E você vê ele no Monte Horebe, usando as suas desculpas. Você pega aqui, ó, em 1 Reis 19, e você pega e você vê Elias falando. Contudo, o Senhor disse a ele no 10, que fazes aqui, Elias? Como você chegou tão longe? Não era que esse lugar que era para você estar. Você não saiu fugido ou derrotado. Você saiu por cima, Elias. Às vezes Deus faz essas perguntas para nós. Por que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Quando nós somos tomados pelo medo, nós cometemos as maiores loucuras, que ideias irracionais. A partir do momento que Adão e Eva comeu o fruto que não era para comer, eles tiveram medo e se esconderam. E o Senhor perguntou: onde está? Eu tive medo. Eu estava com medo, eu estava nu. As pessoas na desobediência, quando não agem na coragem, elas ficam com medo. Foi o que Elias estava. Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mas o povo de Israel quebrou a aliança que fizeste com ele, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Só eu fiquei e ainda procuram matar-me. Sai daí, ponha-te perante a mim nesta montanha. Elias assim fez, e o Senhor passou por ele, e ao mesmo tempo que soprava um fortíssimo vento sobre a montanha, era de tal intensidade que até as rochas se quebravam. Mas o Senhor não estava neste vento. Depois houve um tremor de terra, mas também aí não estava o Senhor. Posteriormente apareceu um fogo, mas também no fogo o Senhor não estava. Por fim, ouviu-se um ruído de um som delicado, como um sopro. Ao ouvi-lo, Elias escondeu o rosto na capa, saiu da gruta e pôs-se à entrada. Disse-lhe assim uma voz: que estás aqui a fazer, Elias? Mais uma vez o Senhor pergunta: por que você está aqui, Elias? E Elias novamente não estava entendendo a pergunta. Nitidamente Deus ele não quer ouvir as suas desculpas. Deus não quer ouvir os seus problemas. Deus não quer ouvir os seus argumentos. Deus não quer ouvir as suas dores. Deus não quer ouvir você falando das suas dívidas. Deus quer ver pessoas corajosas, ouvir e ver pessoas tomando decisões corretas, agindo conforme a sua fé. Na prática, o que ele diz, respondeu
De novo o profeta: tenho sido muito zeloso ao Senhor dos exércitos, mas o povo de Israel quebrou a aliança que fizeste com ele, derrubou os teus altares e matou os teus profetas, só eu fiquei e ainda procuram matar-me. Volta pelo caminho do deserto para Damasco, quando lá chegares, unge Azael como rei de Arã. Depois unge também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unge ainda Eliseu, filho de Safate, Abel-Meloá, para te substituir como profeta. Quem escapar de Azael será morto por Jeú. Os que escaparam de Jeú serão mortos por Eliseu. Acontece que ainda há 7.000 pessoas em Israel que nunca se inclinaram perante Baal, nem o beijaram. Nós não podemos andar com as nossas desculpas e os nossos argumentos. Uma das passagens que mais nós falamos esse ano também foi de Jabes. Jabes já começa falando do final de Jabes antes dos problemas de Jabes. O final de Jabes é que ele foi o mais respeitado, o final de Jabes é o que ele foi mais ilustre. O final de Jabes foi aquilo que Deus deixou para nós no meio de muitas genealogias. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoe-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quando você pega a história de Saul, você vê um homem que perdeu algo muito grande e usou os seus argumentos, usou as suas desculpas. Quando Samuel foi questionar: por que você não matou todo mundo? Por que você não fez o que deveria ter sido feito, Saul? Não, é porque os homens começaram a sair, eu tive que tomar uma decisão, e eu peguei ali os animais, você não chegava, e as suas desculpas. É porque você não fez o que, assim, eu te esperei aqui, ó, até às 5, você falou. Não, eu falei que eu ia chegar. Até eu imagino o diálogo ali entre Saul e Samuel. Você tinha que esperar. Porque até às 11, às 23h59, é o dia. É só a partir da meia-noite. Mas as pessoas começam a ver que coisas não começam a ser acertadas no tempo delas, e elas querem abreviar o seu tempo. Querem acertar do seu jeito. E quando Deus o questiona, pela sua desobediência, pela sua falta de espera, pela sua falta de confiança, muitos usam esses argumentos. Não, mas é porque os homens, é porque assim, guiado pelas circunstâncias, porque essa é a frase, coloca depois esse versículo para mim. Guiado pelas circunstâncias, eu cometi esse erro. Mas eu peguei esses aqui, era para oferecer ao Senhor, é os melhores. O Senhor fala: mas não foi isso que eu determinei a você. Não adianta querer fazer do seu jeito e achar que Deus vai aceitar. Por quê? Pode o sacrifício ser maior do que a obediência? Sim ou não, pessoal? Nunca. Deus quer um povo obediente. E tem gente que acha que resolve tudo na arca. Não resolve. E aí, quando você não entende que não resolve, Deus também tira a condição sua de derramar na arca, da maneira que você gostaria. E aí você não entende que a arca não resolve, você continua procurando. Então deve ser isso aqui. Não, deve ser isso, aquilo lá. Deve ser aquilo, não deve ser aquilo, tal. E vai arrumando as suas desculpas. Vai arrumando as suas justificativas, como em 1 Samuel 13:12. E eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal. E ainda não busquei a face do Senhor, assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Saul era o maior, era o mais bonito. Saul tinha todas as condições de fazer história. Mas se você não se agarrar naquilo que é importante para Deus, você vai achar que é pela sua estatura financeira, sua estatura
nos seus diplomas, na sua vida, nas suas condições, nas suas oportunidades. Você vai achar que Deus vai te escolher por causa disso, Deus vai te escolher por causa daquilo, Deus vai te escolher por causa da sua beleza, da sua capacidade, das suas habilidades, dos seus dons, dos seus talentos. E uma coisa eu descobri, que depois que eu descobri, eu nunca mais fui o mesmo. Deus não vai usar os meus dons e os meus talentos. Deus vai me colocar os meus propósitos alinhados com aquilo que eu não sou bom. Não é a minha facilidade, não é o meu talento. Então, quando você descobrir que Deus não vai usar os seus dons e os seus talentos, porque os seus dons e os seus talentos não glorificam a Deus, mas aquilo que você é fraco, Deus vai usar. Deus pega a sua fraqueza e transforma em força. Deus pegou um Moisés gago para uma obra que ele precisava falar o dia todo. É ou não é, pessoal? O dia todo, tanto que até Jedro falou para ele: você não viu que o negócio não é bom? Você fica o dia inteiro, você se cansa, cansa os outros, cansa todo mundo. E muitas vezes você vai perguntar: mas bispo, eu não sou bom nisso, mas Deus vai usar aquilo que você não é bom. Porque se você for bom, a glória dele não será grande. E Deus vai pegar aquilo que você não é bom, para que todos vejam que na sua vida só podia ser Deus. É só Deus que te fez chegar nesse lugar. Você olha a história de Davi, e você mais uma vez enxerga um Samuel, que ele estava tão ligado a Saul que ainda ele estava triste. Você vê um homem que ainda estava magoado, estava triste por aquela situação. E Deus usou e falou para Samuel: até quando você vai se entristecer por Saul? Até quando você vai ficar aí, procurando aquele que eu já rejeitei? Para de chorar e olha para frente. As pessoas ficam olhando tanto para trás e não conseguem ser livres. Eu recentemente escrevi um texto e ainda dizia isso. O perdão destrava, te desprende, te libera. O perdão te dá leveza e te dá luz e te joga para frente. Porque o perdão não é para a pessoa que te fez, o perdão é para você. Porque a pessoa, ela vai com o seu perdão ou sem, ela vai seguir a vida dela. Mas é você que tem que liberar. É você que tem que se esvaziar. Porque a falta do perdão vai destruir com você e não com a outra pessoa. Porque a grande maioria não tem nem a consciência do que fez. Então, o perdão você só vai encontrar quando você parar de ficar esperando alguma coisa do homem, sabendo que ele não tem nada para dar. As pessoas, se não vir de Deus, se nós não tivermos Deus, nada é bom em nós. Se nós temos algo de bom, é porque veio de Deus. Isso é algo que Davi diz ainda em 1 Crônicas 29 ainda. Tudo que é bom veio de ti. Quem sou eu? Quem sou eu? E o que o meu povo pode te dar, Senhor? Toda prosperidade veio de ti. Nós não podemos dar nada para Deus. E o Senhor a todo momento mostra isso. Mas eu preciso entender isso. Porque a partir do momento que Deus falou: para de se entristecer, Samuel, vá à casa de Jessé, vai lá na casa de Jessé. Ele disse: mas como eu vou fazer isso, Senhor? Como eu vou como eu vou fazer um negócio desse? Eu vou chegar lá, ele vai me matar. Olha a visão, olha a visão. Olha a visão de Samuel, como Deus vai te mandar no lugar se Deus não está te zelando, não está te protegendo. E quando ele chega lá, as autoridades estavam tremendo de medo, sim ou não, pessoal? Ele era uma autoridade, você representa Deus, e os outros que têm que ter medo de você. Como nós achamos que o que nós temos, ou a nossa vida, é mais valiosa do que aquilo que Deus, do que a missão que Deus te deu.
Deus te deu uma missão. Cumpra a missão, independente das suas circunstâncias. Vá até o final. E quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele já bateu o olho, olhou para Eliabe e pensou. Certamente é isso que o Senhor escolheu. E no mesmo momento que ele pensou, Deus já respondeu. Deus não vê aparência, Deus não vê estatura, Deus olha para o coração. E passou cada um, Eliabe, Abinadab, Samá, e foi passando, um por um ali, ó, cada filho. Passou 7 filhos, e ele, quando ele viu, ele perguntou, mas falta mais alguém? Ah, tem mais um ali que está no pasto. Chegou, mandou chamar, Deus disse a ele, pegou o chifre, ungiu ele, e ali as coisas começaram a mudar. E qual é o meu ponto de chegar nesse versículo? Davi não era o maior, Davi não era o guerreiro, Davi não estava com Saul, Davi não tinha a menor condição de estar nessa posição. E às vezes você olha que você tem tudo, todos os ingredientes para você não ser o escolhido, e tudo que te desqualifica é o que te qualifica. Tudo que te diminui é o que te aumenta. Tudo que te afasta é o que te aproxima. Porque quando você pega as parábolas daqueles que deviam mais, aquele que devia mais era mais grato. Deus está procurando um coração segundo o seu coração. Um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração humilde, não perfeito, mas as suas intenções são perfeitas. Você não deve ser como Davi. Você deve ter o coração e o espírito de Davi. E o problema é que muitas pessoas ficam olhando para fulano, para ciclano e ficam se comparando. Deus te fez único. E você não pode usar os argumentos, e mesmo argumentos sofisticados, porque os argumentos sofisticados, muitas vezes, para não dizer todas, veio do diabo. O diabo te dá os argumentos, você acredita no argumento e depois você começa a ser, como a gente já viu até num filme, né? O advogado do diabo. Defendendo os fatos que o diabo colocou na sua cabeça. E muitas pessoas estão defendendo argumentos mentirosos, ao invés de ficar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é grande, com aquilo que edifica, com aquilo que constrói, com aquilo que traz boa fama. Acreditar que você faz parte de uma nação eleita, você faz parte de um sacerdócio real, você faz parte dos embaixadores de Cristo. E quando você acredita nisso, você não anda mais com mais desculpas. Você não fica mais com as suas muletas. E nada, quando você tem a consciência de Deus, ninguém que quer te trazer uma nova consciência você vai adquirir. Porque o que Davi tinha de especial é que ele era fiel no pouco. Quando você despreza o pouco, Deus não te coloca no muito. Há um tempo eu falava com uma pessoa, ela dizia, bispo, eu recebi uma quantia por dia. E era tão pequena. Eu tinha que dar 2, 3, 4, 5 reais de dízimo por dia. E eu falava, eu não vou dar isso, é muito pouco. E eu ficava sem dar. Eu falei, mas para que eu vou dar um negócio desse? É muito pouco, isso aí está errado. Eu quero dar, eu quero pensar. Olha a mentalidade. Eu quero dar muito, eu quero dar 1 metro quadrado, eu quero pagar taquari. Mas você tem que ser fiel no pouco. E a pessoa normalmente rebate. Não, bispo, porque eu sei, tal. Mas tem pessoas que não querem ouvir você. As pessoas não estão entendendo. E não entendem a oferta da viúva, não observam o que nós estamos falando diariamente. E a pessoa passa anos pensando dessa maneira e nunca sai do pouco. Aí pede um trabalho, pede um emprego. E quando Deus manda o emprego, o que acontece? Ela fala, não, bispo, porque eu não vou conseguir, tal, porque só esse salário aqui, tal. E ela dizendo, pessoas falando que passando dificuldade, falando de fome mesmo. Quase isso, né?
Mas não, vou aceitar isso, porque assim, isso não vai resolver, tal, então vou esperar uma coisa melhor, tal. As pessoas usam justificativas, usam argumentos e começam a acreditar em mentiras. Davi, ele nasceu numa casa que ele foi rejeitado. Ele foi colocado num lugar onde é lugar de servo. Jessé não amava todos da mesma maneira. Jessé, ele não conservava o respeito mútuo entre os filhos. Então ele deve ter passado por muitas coisas, mas Davi, ele somente focou em Deus. A todo momento ele abraçou aquilo que Deus disse ao seu coração. Os momentos onde ninguém via, ele foi construindo o seu relacionamento, ele foi se preparando. E depois que ele entendeu, e depois que entrou com uma verdade de forma revelada na vida dele, nada e nem ninguém podia mudar aquilo. O desprezo pelo pai não mudou. O desprezo que os irmãos tiveram, o desprezo que o pai teve por ele não mudou. O desprezo que os irmãos tiveram por ele também não mudou. Os pedidos do pai, enquanto os filhos estavam na guerra, ele sendo o mensageiro para levar queijo, levar notícia, trazer notícia, também não mudou. No momento que Saul colocou ele, você é só um menino, cara. O que você pode fazer? Aquele lá é um gigante desde a mocidade, um guerreiro desde a mocidade. Ele é treinado, quase 3 metros, armadura de bronze. Só, presta atenção, dá uma olhada na ponta ali da lançadeira, 3 quilos. Rapaz, nem essa armadura, nem o capacete pesa 3,2 kg, olha só a ponta da armadura. Você vai querer ir lá? Até tudo colocava para que Davi não cumprisse o seu propósito. E a todo momento você vê Davi, ele não acreditou nas mentiras. Ele acreditou em Deus. Porque muitas vezes as mentiras vêm de argumentos verdadeiros. Sim, eu estou cansado. Fiz 52 dias. Mas por que eu não cumpro o meu propósito? Por que eu não vou andar 1 milha a mais? Sim, nós estamos cansados. Sim. É um argumento válido. Mas será que o que eu estou passando hoje, será que não é mais importante do que o meu cansaço? Será que eu não vou andar mais 1 milha? Será que não vou dar uma resposta de fé nesse primeiro dia, pós-propósito dos 52 dias? A todo momento, Davi não olhou para as circunstâncias adversas, porque ele tinha muitos argumentos. Sempre diminuíam Davi. Toda a família, Saul, Golias, Mical, a fortaleza de Jebu, mas sempre foi assim, mas nada tirava. Davi não se agarrava em argumentos. Podia ser verdade. Você é pequeno, mas meu Deus é grande. Você não tem. Eu não tenho a experiência de um guerreiro, sim, mas com uma pedra o meu Deus resolve. Eu sei que tudo que Deus me dá é tudo que é necessário para eu enfrentar os maiores gigantes da minha vida. As ferramentas que você tem hoje, as oportunidades, tudo que você já possui é mais do que necessário para viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de propósito. Nós não podemos andar mais com as nossas muletas e as nossas justificativas. Porque Deus, quando Ele dá uma ideia, Ele também te dá a capacidade para executar essa ideia. Naquela adversidade, naquela loucura que estava acontecendo no meio do mar da Galileia, e Jesus andando sobre as águas, a ideia não foi de Jesus que Pedro saísse do barco. A ideia veio dele. Ele que teve a ideia.
E ele decidiu e acreditar que se Deus desse a permissão, a autorização, a ideia dele poderia ser realizada. Ele não colocou os argumentos, as justificativas, as desculpas. Ele decidiu fazer aquilo que não era normal, não era racional. Tenta analisar comigo. Os 12 quase caindo do barco. E ele querendo andar sobre as águas. Qual é a racionalidade se isso não é fé? Isso não tem sentido nenhum. Eles só queriam não morrer afogados. Eles só queriam chegar do outro lado. E o que Pedro fez? Pedro saiu da casinha. Pedro, ele acreditou que era possível algo que era impossível. Porque ele não acreditou nas mentiras, ele acreditou no Deus que tinha o poder da sobrenatureza. Se és tu, deixa-me até o teu encontro. Venha. Se essa é sua fé, então faça conforme a sua fé. Porque as nossas desculpas que impedem a concretização e a materialização da nossa fé. E ele andou. Tantos momentos na Bíblia nós vemos isso. Homens que acreditaram em Deus e não se intimidaram pelas situações, pelos problemas. Em nenhum momento aqueles 4 amigos olharam para aquela dificuldade de não ter acesso a Jesus para levar aquele paralítico. Eles simplesmente creram que pode ninguém ter criado uma ideia como essa, como foi com Pedro. Mas hoje eu vou mostrar que nada não é porque nunca foi feito que não pode ser feito. Não é porque eu nunca vi ninguém fazendo, porque não vai acontecer e não vai dar certo comigo. Se eles tiveram a ideia, eles foram até o final, subiram naquela casa, abriram um buraco e desceram o paralítico. E aqui o final da história, sabe qual foi? Aquele homem saiu levando a maca. Mas tem pessoas também que vão andar com as suas justificativas debaixo do braço, como foi o paralítico do tanque de Betesda. 38 anos vendo pessoas andarem, viverem os seus milagres, serem curadas, cegueira, paralisias, tudo que tinha direito. Mas quando Jesus perguntou, é interessante que Jesus nunca pergunta quando a pessoa ela dá um passo de fé, com obras, como foi com Pedro, como foi com os 4 amigos. Mas Jesus ele chega e quando ele vê uma situação que parece tão fácil, ele sempre vai perguntar: você quer ser curado? Quantas vezes Deus perguntou para pessoas isso? Porque as respostas vão mostrar o que está dentro de você. O que está fazendo aqui, Elias? É porque tentaram me perseguir, porque tentaram me matar, porque assim eu sou o único que sobrou. Sobe mais um pouco. Terremoto, fogo, vento. Mas eu vou falar bem com calma com você. E no momento que ele falou, aquilo assustou Elias, que aquilo não era. Às vezes as pessoas elas estão se assustando com o novo e não estão entendendo qual o tamanho do poder de Deus. E Deus sempre está mostrando o tamanho do seu poder. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele irá fazer. Nós esquecemos o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Nós estamos esquecendo do Alfa e do Ômega. Nós estamos esquecendo quem nos chamou, quem nos escolheu, quem nos levantou. Nós estamos esquecendo a única coisa que eu não posso me esquecer: quem é Deus. E é por isso que muitas pessoas diminuem a Deus. Porque se esquecem quem é Deus. E tem uma coisa que você não pode se esquecer, é quem é Deus. Porque em nenhum momento Davi precisou ser lembrado quem era Deus.
Davi ele só queria saber qual seria a recompensa. Porque Deus existe. E aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e é recompensador. Então você precisa acreditar que Deus existe. E quando você se aproxima, você precisa crer que ele existe e ele é recompensador. Então você precisa crer no que Deus está falando aqui hoje conosco. Não adianta andar mais com as suas desculpas. Porque Deus não ouve, Ele não responde choro, Ele não responde desculpas, Ele responde fé. Ele responde fé, repita comigo, Deus responde fé. E quais são as suas desculpas? Por que você não viveu ainda os seus milagres? O paralítico de tanque de Betesda disse, não, porque isso, porque aquilo, porque na hora que chega ninguém está aí para me pegar, para me levar, tal. Não, você quer ser curado? Será que realmente nós queremos ser curados? Ele olhou para o Bartimeu, para o cego Bartimeu, traga o cego, o que você quer que eu te faça? É interessante essas perguntas, porque Deus já sabe a resposta. Ele vira para Adão e Eva e fala, onde está? Deus já sabia da resposta, mas Deus quer saber. Quando você responder, você vai ser objetivo ou subjetivo? Deus quer ouvir sim ou não, e nós falamos, não, porque isso, aquilo, porque não deu certo, porque o cara me não pegou, porque não deu certo, porque a oportunidade não abriu, porque não sei o quê. Você usa todos os argumentos, e Deus é simples e não é difícil. Deus quer simplicidade e não complexidade. Deus quer que você seja simples. Repita comigo, Deus é simples. Então seja simples. Deus fez uma pergunta, o que você quer? Você quer ser curado? E eu não posso mais andar com os meus argumentos, as minhas justificativas, porque elas vão me impedir de viver os meus milagres. Vão me afastar do extraordinário de Deus. Você precisa viver o extraordinário, porque Deus, o seu Deus, Ele é extraordinário. Ele é muito acima do normal. Ele é sobrenatural. E nós precisamos o enxergar e ver da perspectiva de Deus. Deus sempre vai olhar de cima para baixo. E é por isso que você precisa pensar como Deus. Você precisa pensar como Deus. Você precisa pensar grande. Você precisa pensar grande. Porque Deus é grande. Deus não tem e não cabe numa caixinha. Não dá. Muitos queriam colocar Deus nessa caixinha. E não acreditavam que não era possível viver aquilo, como na Arca da Aliança, aquela caixinha. E quando Jesus veio, Ele nos redimiu, Ele nos reconciliou. E hoje eu tenho o poder da ressurreição de Cristo. Eu tenho este poder. E você precisa saber que este poder vai exigir um ato meu e um ato de Deus. Tire a pedra para você viver a ressuscitação. A pedra somos nós que tiramos. As talhas somos nós que enchemos. Os vasos somos nós que trazemos. É a minha parte e a parte de Deus. Então, não arrume uma desculpa para não cumprir a sua parte. Porque Deus só vai cumprir a sua parte, a parte dele, se você cumprir a sua, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Quais são as suas desculpas? E eu quero assim, uma pergunta, eu quero fazer essa pergunta para você. E eu quero que você responda para você. Por que você ainda não foi curado? Por que ainda você não está vivendo a sua prosperidade? E se sua pergunta for complexa, sua resposta for
complexa, se a resposta for demorada, você já vai entender o motivo. Jesus, ele perguntou para aquele pai do filho endemoniado: há quanto tempo ele está assim? E às vezes essa pergunta que Deus faz hoje para você: há quanto tempo o diabo vem jogando você no frio e no quente? Um dia você sai falando em línguas, outro dia que você não consegue nem fechar os olhos. Há quanto tempo o diabo está jogando você no quente e no frio? Há quanto tempo você ainda faz essa força para falar com Deus? Uma das coisas que me trouxe muito temor e muito... é a palavra, a falta de glória ontem, quando a bispa trouxe. Tem muitas pessoas que não têm mais glória. Você não pode mais viver uma religião. Jesus não é religião. Jesus não é religião. Para de viver protocolos. Para de viver protocolos. Você não pode mais viver desse jeito. Você não pode mais viver de uma vida baixa, uma vida pequena. E Jesus perguntou: há quanto tempo essa situação está acontecendo? O que aquele pai disse? Desde a infância, desde pequeno. E no final, qual foi a resposta? O pai disse: ajude-me com a minha incredulidade. É uma resposta simples. Mas as primeiras respostas, qual que foi? Eu levei os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Sim ou não, pessoal? Então as pessoas ainda acham que o problema está no discípulo. Mas o problema está no pai da criança. Então hoje, o seu filho, que representa a sua empresa, a sua família, a sua casa, o problema não é eles. O problema não é Isaac. O problema é Abraão. Deus quer de Abraão aquilo que Isaac vai pagar. Então, não adianta mais eu colocar as desculpas em cima de pessoas. Eu trouxe os seus discípulos, mas não puderam fazer nada. E até o momento, também Jesus não tinha feito nada. Porque Jesus estava perguntando: por que o que adianta eu curar se a pessoa não entender? Se ela realmente, essa pessoa não entender que se ele voltar a agir com incredulidade, aquilo que ele falou para o paralítico, algo pior vai acontecer. Sim ou não, pessoal? O que adianta você curar? Você ser curado momentaneamente, mas você voltar para a doença. O que adianta se você não entender que Deus, Ele quer te salvar antes de te curar? Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar antes de te abençoar. Deus quer te salvar antes de te abençoar. O problema do pai é a minha incredulidade. Eu não creio que é possível. E as pessoas vão usar ainda as desculpas. Porque tal pessoa não me deu, porque é a igreja, porque é o fulano, porque é o ciclano, porque é a economia. Recentemente eu ouvi essa aqui também, essa. Não, porque não é momento de investir, não é momento... Eu falei, muito pelo contrário, eu falei. Esse é o melhor momento de investir. Esse é o melhor momento de comprar. Porque o melhor momento eu defino pela palavra que é me liberada. Esse é o momento dos portais que estão abertos. O momento que eu ouço, cante mulher estéril. Que momento é esse? Porque alguém vai investir o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia para limpar um terreno, para eu esticar e abrir e aumentar as minhas tendas, investir dinheiro em aumentar as tendas. Esse é o melhor momento. O momento que você vai repovoar cidades abandonadas. Por que eles abandonaram? Porque tiveram medo. Nós iremos ocupar aquilo que já construíram. Iremos fazer aquilo que já fizeram.
eu já chego com a bênção de Deus. Deus está preparando, Deus já está fazendo à nossa frente, Deus já está trabalhando, limpando o caminho. Então a pergunta que eu volto a fazer: por que você ainda não foi curado, não teve o seu casamento restaurado, o seu emocional sarado? Por que você não é a pessoa que já não comprou esse templo? Por que você não é a pessoa que já está na casa do milhão e do bilhão? O que está acontecendo? Porque essa resposta para você, não é para mim. Essa resposta vai te gerar uma consciência. E aonde tem consciência, ali tem mudança. E se você tiver uma consciência voltada ao Espírito e tendo a humildade de não apontar para ninguém, mas apontar para si. Porque a gente já ouviu isso aqui, né? Quando você aponta para um, tem 5 voltados para você, né? Tem 4 voltados para você já. Então o erro está em nós. E eu quero que você fale com Deus e decida hoje que a partir deste culto eu não vou mais criar argumentos e nem justificativas. Hoje eu estou alinhando a minha vida, porque o meu Deus não tem justificativas para não me abençoar. Eu que crio os argumentos para atrasar minha vida. Deus, Ele botou o povo para dentro da terra, pegaram o fruto e comeram o fruto da terra, trouxeram o fruto para os outros comerem da terra, mas no final acreditaram que aquele monte de gigante, aquele monte de povo era maior do que Deus. Olha o que você já viveu, olha o que Deus fez naquele lugar que Ele te tirou, na terra do Egito. Olha de onde Deus te tirou, olha o que Ele já fez na sua vida, olha como Ele te preservou, como Ele te sustentou, como Ele te curou, como Ele te libertou, como Ele te enriqueceu. E ainda Ele precisa provar mais alguma coisa, que Ele é Deus. Às vezes chega pessoas de anos na igreja, anos na igreja, pessoas de 5, 10 anos na igreja, e aí chega um filho do diabo, né? E ele fala alguma mentira, alguma besteira no ouvido dessa pessoa, e essa pessoa começa a olhar já pra gente meio torto, olhar, a gente sabia, não sei o que, já não acredita, já fica meio aquela coisa. E eu já ouvi várias vezes a bispa falar, sim, 5, 10, 15, ou melhor, 30 anos de ministério, eu não provei nada, não vai ser agora que eu vou provar. Não tem como mais eu provar. Se tudo que foi feito, que tudo que foi construído, a integridade, a verdade, a honestidade, o espírito que está no ministério Mudança de Vida, se nada deu, um filho do diabo, que mais veio para externar algo que já estava dentro de você, te fez duvidar da integridade, é porque você não é nosso. Sim ou não, pessoal? Então, se tudo que foi feito, nada foi compensado, não é um fato, não é uma verdade, o que mais pode ser feito? E várias vezes a bispa já falou, olha, se tudo que eu fiz, todo investimento que foi feito, não provou nada, o que pode ser provado mais? Não tem mais nada para provar. E a mesma coisa Deus fala para você. Se tudo que foi feito na sua vida, nada foi calculado, nada foi compensado, nada foi acrescentado, pesado na sua decisão, o que Ele pode fazer mais? Se tudo, se o mundo, se as pessoas, se a sua saúde, se a diversidade de animais, pelo tudo que Deus fez, e todas as promessas que nós estamos vendo sendo cumpridas, todos os tempos acontecendo, não é um sinal que Deus está no controle de tudo, Ele pode fazer na sua vida, o que mais pode ser feito? Não é em Deus, é em você. Nós não podemos mais olhar para Deus com as lentes da incredulidade, olhando Deus como um homem. Deus não é homem. Deus não é homem. Você não pode olhar assim.
Deus é Deus, e Ele continua sendo Deus. E toma essa decisão hoje, que a partir de hoje eu não vou mais andar com os meus argumentos, as minhas justificativas, as minhas mentiras. Eu vou acreditar em Deus até o final. Deus é Deus, e as minhas desculpas é o que está me impedindo de conhecer e viver tudo aquilo que Deus tem para mim, toda a abundância, toda a prosperidade que Ele tem. Fala com Deus nesse momento, fecha os seus olhos. Dá-me um coração segundo teu coração. Fala com Deus nesse momento. Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Dá-me um coração. Peça esse coração a Deus. Segundo teu coração. Não aceite sair desta noite sem este coração. Deus quer te entregar um coração novo. Deus está arrancando corações de pedra e colocando em você um coração de carne. Um coração que não anda com desculpas. Decida hoje: eu vou fazer o que eu precisar fazer, e Deus vai me abençoar, porque a partir de hoje eu vou buscar a Deus. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Eu não vou mais viver essa vida. Deus não me chamou para viver essa vida. Você sabe disso, eu sei disso, Deus sabe disso. A pergunta que Deus faz: o que queres que eu te faça? Por que você não foi curado? Por que você não entrou no tanque? 24 horas é o que o Deus deu para todos nós. É uma decisão sua o que você vai fazer com isso. A oportunidade, a liberdade, o Espírito Santo está disponível para todos. O que você vai fazer com isso? O que você está fazendo com isso? Como você está usando a liberdade, a palavra, o Espírito? Como você está usando isso? Como você está usando a sua Bíblia? Como você está usando o seu tempo com Deus? Até quando você vai ter medo? Até quando você não vai usar a ousadia que Deus te deu? Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio. Deus não te deu esse espírito. Não pegue este espírito que foi o diabo que deu como uma desculpa. Os homens que mudaram a história, os homens que marcaram a sua geração, os homens que deixaram um legado, tiveram ideias que nunca ninguém havia tido. Deus já te deu muitas ideias. Deus te deu muitas ideias. Ideias criativas, ideias corajosas, ideias abundantes. Por que você não executou essas ideias? Não ande mais com essas desculpas. Se Deus te deu essa ideia, se Deus te aponta, Ele paga a conta. Não aceita mais viver assim. Hoje é o dia de você jogar fora as suas desculpas e viver da maneira que Deus mandou você viver. Você não vai mais viver de uma maneira pequena, porque Deus não é pequeno. Deus não se desculpa, porque Deus não erra. Não, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não, Deus é Deus.
E nós temos que pensar como Deus. Pense grande. Acredite no que Deus tem para você. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor visite a cada mente. Meu Deus, que o Senhor visite, Senhor, a cada membro do Ministério Mudança de Vida. E eu quero que neste momento, que todo espírito imundo que está tomando mentes e corações, você que está travando, você que está atrasando, você que está estagnando a vida desta pessoa, eu falo com você agora, maldito. Espírito da covardia, espírito da procrastinação, demônio da preguiça, você espírito da desobediência, da teimosia, você que vem afastando essa pessoa de Deus, você que criou argumentos, você que colocou os argumentos sofisticados e ela acreditou e agora está defendendo esses argumentos. Eu quero ordenar agora, aonde você estiver agora, maldito, desaloja da vida dessa pessoa, desaloja da mente, desaloja da família, desaloja da casa, desaloja da empresa. Você que está travando a vida dessa pessoa, você que está cegando a vida desta pessoa, você que está escravizando, aprisionando a vida desta pessoa, eu quero ordenar agora, espírito das desculpas, eu quero que você fale qual essas desculpas que você ainda usa, esses argumentos sofisticados, essa prisão que você entrou e não consegue sair. Eu quero ordenar agora, maldito, você que está muito tempo no controle desta vida, você que criou morada, você que até saiu por um momento, mas voltou com mais 7 e ocupou este lugar, porque este lugar não havia sido ocupado. Eu quero ordenar a sua desocupação a partir de hoje. Pega tudo que é teu, maldito, da vida, da mente, do espírito dessa pessoa, esse emocional ferido, esses vícios, essa vontade de parar, essa vontade de oscilar, essa instabilidade emocional. Um dia ela está quente, outro dia ela está fria. Todo espírito imundo, maldições hereditárias, toda obra que foi feita, realizada, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias contra esta vida, contra esta família, contra este casamento, contra estes filhos, nessa empresa, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e sai em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você declare na sua vida, que a partir de hoje, você está sendo tomado por um novo espírito, que a partir de hoje, todo esse jugo, toda essa carga, toda essa canga está sendo tirada da sua vida. Você não vai mais andar com essas desculpas, você não vai mais andar com estes argumentos. Você está livre a partir de hoje. A partir de hoje você está livre, você não é mais escravo. Você não será e não é mais escravo desta situação. A partir de hoje você coloca um ponto final neste problema no seu casamento, essa divisão, essa separação, essas travas. A partir de hoje, toda essa trava sentimental, que você não casa, você não consegue sair deste lugar, você até um dia teve, até você um dia foi casado, talvez, não sei, mas você parou, você até mesmo nem acredita mais, porque ou você anda com as suas desculpas, seus argumentos, não, você vai acertar essa área na sua vida.
E se Deus permitir, Deus vai começar a abrir as portas, mas você vai começar a buscar por isso. Você não vai mais andar com as suas desculpas. Muitos ainda acreditam que nasceu assim e vai morrer assim. Não. Você pode ter nascido com uma situação, uma maldição sobre você, que mexia na sua mente, que mexia na sua sexualidade, que fazia você sempre cair no mesmo lamaçal, sempre no pecado, sendo escravo desse pecado. A partir de hoje você está livre. A partir de hoje você está curado e liberto. Este demônio não tem mais poder sobre você. A sua mente está livre. Não existe mais essa possessão, essas influências, esses ataques. Você não irá mais sofrer. A partir de hoje, Deus faz um muro de fogo ao seu redor. Receba esse muro de fogo que protege de ataques, de setas da sua vida. Deus, Ele é esse muro de fogo. Está levantando essa muralha, está incendiado. Foi como foi. Como foi com os hebreus saindo do Egito. Deus fez um muro de fogo e nada puderam tocá-lo. E a partir de hoje você decide, você vai está tomando essa decisão. Eu não vou mais abrir portas. Eu não vou mais abrir essas portas. Eu não vou mais me distrair. Eu não vou mais viver assim. Chega. Sabe, tem um momento que você tem que cansar de você. Canse de você. Chegou no momento que eu cansei de mim. Eu falei, eu não aguento mais ser assim. Eu decidi, eu vou sair do automático. Eu não quero mais isso. Porque por um tempo eu tive sucesso em muitas áreas, meus dons e meus talentos me levaram até um lugar. Mas quando eu fui ocupar um lugar mais alto, Deus exigiu uma proximidade e renúncias. Eu precisei tirar tudo. Eu precisei mudar a minha vida, eu precisei mudar a minha perspectiva, eu precisei elevar os meus valores. E eu conheci qual é o valor de Deus. A partir de hoje, eleve os seus valores. Porque muitos ainda têm valores muito baixos. Acha que o dinheiro é maior que Deus. Acha que casamento é maior que Deus. Acredita que filho é maior que Deus. Nada deve ser mais importante que Deus. Nada deve ser mais importante do que Deus. Muito menos as suas feridas. Porque muitos ainda usam aquilo que você viveu para te manter no passado, mas você está no passado. E as pessoas que te machucaram, as pessoas que te feriram, elas podem ser que elas nunca pedirão perdão. E talvez aquilo que você planejou, aquilo que você quer que elas vivam, elas nunca viverão. Mas você precisa olhar pela perspectiva de Deus. Você precisa perdoar. E você fala, bispo, mas isso é injusto. Talvez se você olhar a perspectiva de um pai, como Deus enviando seu filho por nós a um mundo pecador, também você vai achar que é injusto. Mas se não fosse por esse filho cumprir o seu propósito, você não estaria aqui hoje. Então não olhe dessa maneira, porque Deus não erra. E Ele te escolheu. E Ele sabe as suas dores, as suas necessidades, as suas feridas. Mas Deus, Ele é a sua cura. Tudo que Ele te fez, toda maldição que Ele viveu, Ele transforma em bênção. Todas as feridas transforma em cicatrizes que são usadas para contar histórias. Todas os seus sofrimentos, como a Bíblia diz, leves e momentâneos, como foi com a própria bispa, o sofrimento com meu irmão, fez fundar o Ministério Mudança de Vida.
E hoje, por 30 anos, esse testemunho é propagado. E aqueles que ouvem, aqueles que se edificam. E muitas pessoas já se agarraram a isso, foram curadas por isso, livros foram feitos, e aquele problema, aquela situação que parecia que era a morte, hoje se tornou um grande testemunho, que é a base do Ministério Mudança de Vida. De uma mulher que fez um voto e não decidiu ficar com todas as sentenças do mundo, sentenças médicas, sentenças de todo, não, ela se agarrou. Em Isaías 53, porque Ele levou sobre si todas as enfermidades, e por suas pisaduras fomos sarados. Todas. Quer dizer que existe uma enfermidade, mas Deus está curando hoje aqui. Deus está levando. E hoje ela fica no passado e não vai mais ser usado para você usar como desculpas para te manter no passado. O perdão abre as celas do futuro. O perdão abre as celas para o seu futuro. O perdão, ele te conecta com o seu destino. O perdão, ele te veste no seu propósito. E é isso que eu acredito. E é assim que eu vivo. E é assim que está dando certo. E eu te garanto isso. Faça, obedeça, porque tudo aquilo que era um problema, que era como bolas de chumbo nos seus pés, se você olhar pela perspectiva de Deus, a partir de hoje, elas não existirão mais. E tudo vai ser diferente. Você verá a luz, vai provar do céu e vai se tornar a obra do Espírito Santo nessa terra. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo hoje aqui. Eu peço, meu Pai, que esse dia em diante, muitas situações, meu Deus, possam ter sido encerradas, que um ponto final foi colocado hoje aqui, e que as desculpas não serão mais usadas como uma barreira, um muro que me impede de me conectar com Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu declaro um novo tempo na sua vida. Eu declaro uma nova estação. Um tempo de glória, de alegria, de crescimento e de avanço. Eu declaro que você está curado, você está curada, você está livre para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.